Boa noite, bem-vindo ao canal. Meu nome é Felipe. Eu gostaria de convidá-los a subscrever no canal. Se gostar do vídeo, deixe um like, compartilhe esse vídeo. Siga-me no Facebook, Twitter e Instagram. Não esqueça de subscrever, deixar o like, ativar as notificações. Suporte o canal com as doações através da conta do Super Digital. E também, se for comprar pela internet, utilize a Amazon.com e também a Shopee, no link da descrição. Continuaremos a leitura da emenda constitucional número 113 de 2019. Ela regulamenta o plano de previdência e dá outras providências, né? E nós vamos continuar. A maioria dos artigos eles são autoexplicativos, né? Então não estão relacionados ao parágrafo e nem ao caput do artigo, mas a gente sabe mais ou menos que se trata, né? Então dá para fazer alguns comentários. Vamos começar. Artigo 14, parágrafo 14. É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca. Parágrafo 15. Lei complementar estabelecerá vedações, regras e condições para acumulação de benefícios previdenciários. Para 16, os empregados dos consórcios públicos, das empresas públicas, da sociedade de economia mista e das suas subsidiárias serão aposentados compulsoriamente, observado o cumprimento do tempo mínimo de contribuição ao atingir a idade máxima decretado para o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 40, na forma estabelecida em lei. Parágrafo 4º. Lei complementar disciplinará a relação entre a União, os Estados, Distrito Federal e os municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedade de economia e empresas controladas, direta e indiretamente, enquanto patrocinadoras de planos de benefícios previdenciários e as atividades de previdência complementar. Parágrafo 5º. A lei complementar de que trata o parágrafo 5º aplicar-se-á no que couber às empresas privadas, permissionárias, concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de benefícios e entidades de previdência complementar. Parágrafo 6º. A lei complementar estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência complementar, instituídas pelos patrocinadores que trata o parágrafo 4º e disciplinará a inserção dos participantes dos colegiados em instâncias de decisão em seus interesses, seja objeto de discussão e deliberação. Artigo 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de dezembro de 70, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 70, passa, a partir da promulgação dessa Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o Programa do Seguro-Desemprego, outras ações de previdência social e abandono do que trata o parágrafo 3º deste artigo. Então, o artigo 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 70, e para o Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 70, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos do que a lei dispuser, o Programa de Seguro-Desemprego, outras ações da Previdência Social e o abono do que trata o parágrafo 3º desse artigo. Então, é uma outra forma de arrecadação, são as contribuições para o Programa de Integração Social. Ela foi criada em dia 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor, criado pela lei também de número 8, de 3 de dezembro de 70, passa a partir da promulgação dessa Constituição. Então, nós temos mais uma forma de arrecadação, que é para o seguro-desemprego e outras ações da Previdência Social. Nós sabemos que nenhum imposto pode ser vinculado a nenhum tipo de instituição, né? Todo imposto, ele, pelo princípio dele, não pode ser vinculado a uma coisa só, mas nós sabemos que a contribuição social financia, né, a Previdência, obviamente, e o seguro-desemprego faz parte também, né, do caráter social. Então nós temos programas e contribuições a serem arrecadadas, né, para se formar uma
uma lei plurianual, uma lei orçamentária, que é repassado para a Previdência, e a Previdência vai custear os benefícios, né? Os acidentes, as pensões e tudo mais. Para primeiro, dos recursos mencionados no CAPT, no mínimo 28%, serão destinados para o financiamento de programas de desenvolvimento econômico, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração que preservem o seu valor. Parágrafo 5º. Os programas de desenvolvimento econômico financiados na forma do parágrafo 1º e seus resultados serão anualmente avaliados e divulgados em meio de comunicação social eletrônico e apresentados em reunião da Comissão Mista Permanente de que trata o parágrafo 1º do artigo 166. Artigo 2º. O artigo 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 4º. A desvinculação de que trata o CAPT não se aplica às receitas de contribuições sociais destinadas ao custeio da Seguridade Social. Artigo 3º. A concessão de aposentadoria ao servidor público federal vinculado ao regime próprio de previdência social e ao segurado do regime geral de previdência social e de pensão por morte, aos respectivos dependentes será assegurada a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos os requisitos para a obtenção desses benefícios, até a data de vigor desta emenda constitucional, observados os critérios da legislação vigente, na data em que forem atendidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte. Eu entendo que ele retirou a carência, e para os acidentados e para quem vai receber concessão da aposentadoria, pensão por morte, né? Ele tem aqui assegurado a qualquer tempo, desde cumpridos os requisitos para a obtenção desses benefícios. Então ele, né? Até a data de entrada em vigor desta emenda constitucional. Então ele fala que tem que preencher os requisitos, tá? Provavelmente seja o período de carência para obtenção. Só que ao mesmo tempo ele fala a qualquer tempo o acidentado, o aposentado e a pensão por morte tem que ter esse benefício após essa vigência dessa emenda. Então ele fala uma coisa, mas ele complementa com outra. Todos têm direito a qualquer tempo, desde que. Então você tem que preencher os requisitos. Então não é a qualquer tempo como ele afirmou. Ele afirmou a qualquer tempo, porém ele falou desde que. Esse desde que significa uma condição. Então ele tem a condição de cumprir todos os requisitos para obtenção, tá? Nos seus diversos casos, com as suas diversas carências, períodos de carência, no seu tempo de contribuição, seu ano de contribuição, sua data da aposentadoria, né, por idade, tá? Cada caso é um caso. Os proventos de aposentadoria devidos ao servidor público, a que se refere o caput e as pensões por morte devidas aos seus dependentes, serão calculados e ajustados de acordo com a legislação em vigor, à época que foram atendidos os requisitos nele estabelecidos para a concessão desses benefícios. Então aqui, os proventos de aposentadoria devidos ao servidor público, a que se refere o caput e as pensões por morte devidas aos seus dependentes, serão calculados e reajustados de acordo com a legislação em vigor à época, tá? Isso aqui ele modifica, né? Então ele retirou o direito adquirido. Quando modificar o jogo, por exemplo, a data da aposentadoria calculada por pontos, o jogo muda e mudou tudo. Então não é mais só 35 anos ou 30 anos, você tem que computar 35 anos de contribuição, você ganha pontos por ano de contribuição, tá? Você vai ter que calcular a média simples, né, da sua contribuição e multiplicar pelo fator previdenciário. Essa é a nova regra. Então essa é a nova regra que entra no tempo, tá, da concessão do benefício. Então o direito adquirido pode ser discutido, mas pela emenda constitucional ele foi retirado, tá?
Parágrafo 2º. Os proventos da aposentadoria devidos ao segurado a que se refere o caput e as pensões por morte devidas aos seus dependentes serão apurados de acordo com a legislação em vigor, à época em que forem atendidos os requisitos estabelecidos para a concessão desse benefício. Novamente, os proventos de aposentadoria devidos ao segurado a que se refere o caput e as pensões por morte devidas aos seus dependentes serão apurados de acordo com a legislação em vigor, à época em que foram atendidos os requisitos nela estabelecidos para a concessão desses benefícios. Então, quando você cumprir os requisitos para as pensões, né, para a pensão de morte ou para os seus dependentes, aí você ganha. Se a regra modificar, mesmo você tenha direito adquirido, na época da morte, né, infelizmente, do decujo, os seus dependentes recebem de acordo com a regra vigente. Por quê? Porque é uma lei plurianual, né, uma lei orçamentária. E a nossa Constituição é flexível, não é rígida, né? Ela é rígida, porém flexível. Então, isso relativiza esse planejamento, né? Ele não solidifica. Então, dependendo muito da situação orçamentária ou de alguma necessidade emergencial do governo, um aperto na lei orçamentária, se apertar para um lado, eles vão provavelmente mexer nos planos da Previdência. Isso vai atrapalhar muito, né? Com o aumento do tempo de contribuição em 5 anos, né? Por mais que ele inseriu os pontos, ele aumentou 5 anos, cara. Aumentou 5 anos de contribuição. O velhinho que não aguentava mais dores nas costas, dores nas juntas, falta respiratória, mal mobilidade, é, raciocínio mais lento, improdutivo, problemas com a família. Isso não impediu um aumento de 5 anos. Ele aumenta o período de contribuição, garante os seus segurados, seus acidentados, garante as fraudes também, né? E consegue ter uma lei plurianual, uma lei orçamentária que consiga garantir tudo isso, tá? Ao meu ver, foi errado, que ele poderia aumentar as exportações, abaixar alíquotas, trazer empresas para cá com incentivos fiscais e das mais variadas, sem cor e sem religião, sem credo, porque dinheiro não tem cheiro, diz a economia norte-americana. E ele poderia reverter isso novamente, eu falei na aula passada, na leitura passada, que tem incentivos a exportação, tem o fundo de renda fixa em títulos da dívida, que ele pode garantir de 5 a 10 a 20 a 30 anos, tá? Só com os rendimentos mensais, anuais que ele tiver. É uma possibilidade, uma grande cartela de compras de ações ordinárias em bolsa de várias empresas, como a Noruega fez, né? A Noruega era um país mediano, não era rico, porém, com a descoberta do petróleo, foi só um alicerce para o crescimento deles. O petróleo foi somente um mecanismo para eles comprarem ações da Nestlé, da Apple, da Microsoft, da Johnson, das bigs mundiais, né, da Amazon. Ele comprou uma cartela de 9.000 empresas. Essas cartelas elas oscilam para mais e para menos, mas ele nunca perde. Então ele sempre está em equilíbrio e pior, conforme ele vai produzindo petróleo, vai vendendo, ele vai inserindo mais dinheiro, vai comprando mais. E isso garantiu o PIB nacional, né? No caso que eu falei da Previdência, como é uma instituição, é uma autarquia, né? Na pirâmide da administração direta, ela tem a função e ela tem esse orçamento, né, plurianual ou essa lei orçamentária anual definidos, e a gente nunca sabe se vai para o mais para o menos, mas tem uma estimativa que pode ser calculada, com o risco calculado, né? Você pode financiar através da compra de títulos da dívida pública de países emergentes ou de outros que paguem, né? Que não tenham inadimplência como a Argentina e a Grécia que faliram. Esses dois são grandes exemplos que são mal pagadores, não vamos comprar, óbvio. Mas se você tem uma cartela de títulos da dívida que pagam de 12% a 18%, que pagam 11%, e você faz um cálculo aritmético de quantas empresas você tem que ganham de 12 a 18, você tem um valor de 13, 14%. Esse 14% você vai ter que investir muito dinheiro, vai ter que comprar muitos títulos à disposição do mercado para dar 14%. 14% de 1.000
vai dar 1.400. Mais de 1 trilhão vai dar 1.400.000, 1.400.000.000. Vocês entendem qual é o grande, qual foi a grande fatia da economia norte-americana que garantiu sua previdência com títulos da dívida? Foi na época do Bill Clinton. George Bush nunca mais falou no governo George Bush, só se falou da bolha imobiliária, né, que foi feita após a guerra, né, que foi deixada na mão do Obama, estourou 7, né, bancos internacionais, fechando as portas, né, inclusive os alemães, tirando uma 5 bilhões, 5 trilhões de investimentos norte-americanos, criando uma grande bolha imobiliária, custeada com orçamento, né? Por isso que os Estados Unidos não conseguem fazer guerra, porque eles têm esse rombo bancário retirado de vários bancos, né? Essa bancarrota de bancos particulares que saíram do país e eles não puderam fazer nada. Mas não se falou de previdência mais, sendo que era a bolha era na previdência na época do Bill Clinton, né? E ele resolveu, cara. Não, ele não, né? O ministro da Economia, né? Eu não lembro dele, eu li esse livro, é um livro de economia bem recente. Porém, ele falou que resolveu o problema de 12 a 30 anos. Você vê que tem uma longevidade, né? Tem um planejamento de 5 a 10, 15 anos. Ele não parou por ali. E a mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Poderia ser garantido isso, tá? É claro que a gente vai ter que aperfeiçoar, né? Vamos ter que botar reconhecimento facial, botar biometria, pagamento no mesmo dia para várias pessoas suspeitas, né? Se a pessoa não tiver, não pode pagar, que seria a própria determinação da presença, né? Da prova de vida, né? A prova de vida nada mais é que uma luta contra a fraude. Mas uma prova de vida escalonada em vários dias, a pessoa vai, frauda e volta em outro dia e garante a presença dela. Sendo que em outros países nós já temos reconhecimento facial, nós temos várias determinações de fraude, a prova de vida também, que é uma determinação mundial, temos o reconhecimento facial, a prova de ácido ribonucleico, que é o DNA mesmo da pessoa, em casos extremos judiciais, né? E suspeitas já com elaboração de judicialmente, né? E outros mecanismos, né? Biometria, né? Temos agora a íris, né? Reconhecimento de íris, que é a sua identificação. Então fica muito difícil para o crime organizado, para as organizações criminosas que dominam o país e invadem, conseguir retirar algum dinheiro da Previdência que é nosso, que seria uma coisa nossa, e nós não precisaríamos trabalhar mais 5 anos para garantir a bancarrota, para garantir chincana de outras pessoas ou outros povos que vêm na nossa região, vêm no nosso país, na nossa América, explorar alguma coisa que é garantia do povo, que seria, se eles fossem do povo daqui ou imigrantes para cá, garantiria a aposentadoria deles. Como eles têm acesso a um país ou outro, então eles vêm explorar, essas organizações vêm explorar, né? E nós também temos os tupiniquins, né? Não podemos esquecer disso, não é mesmo? Mas, fica a dica aí, tá bom? Bom, vou parar por aqui, eu parei no parágrafo terceiro. Parágrafo quarto. Bom, vou ler até o parágrafo quarto. Os proventos de aposentadoria devidos ao segurado a que se refere já li esse. Parágrafo terceiro. Até que entre em vigor a lei federal, que trata parágrafo 19 do artigo 40 da Constituição Federal, o servidor que trata o caput de que tenha cumprido os requisitos para aposentadoria voluntária com base no disposto alineado inciso terceiro do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal, na redação vigente até a data da entrada em vigor dessa emenda constitucional, no artigo 2º, no parágrafo 1º do artigo 3º ou no artigo 6º da emenda constitucional número 41, 19 de dezembro de 2003, ou no artigo 3º da emenda constitucional número 47, de 5 de julho de 2005, que optar por permanecer em atividade, para jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. Isso cai em concurso, tá? Deixa eu só ler de novo. Até que se entre em vigor a lei federal, o servidor que trata o caput que tenha cumprido os requisitos da aposentadoria voluntária com base no disposto na redação até vigente na entrada em vigor da emenda constitucional,
que optar por permanecer em atividade fará jus ao abono de permanência, equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade da aposentadoria compulsória. Esse aqui é para quem permanecer em atividade, tá? Então ele não contribui e faz jus a um abono de permanência, equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória. Então ele de 65 anos, né? Ele vai até 70 anos, que é a data da compulsoriedade dele, e ganha um abono de permanência equivalente. Olha que ótimo. E permanece e ganha um abono. Mas ele não pode se inscrever de novo, né? Pela exclusão aqui, ele não pode receber duas aposentadorias. Então ele recebe o salário dele, pode ir contribuindo também, né? Ele contribui também, claro. E quando completar a idade compulsória, ele recebe a aposentadoria mesmo. Olha que ótimo. Isso caiu na prova da AGU, Advocacia Geral da União. Caiu uma prova, uma questão bem com esse fulcro aí, né? Então é bom saber, se ele permanecer a data por idade, né? Ou por contribuição, por idade de contribuição, ele ganha um abono no valor da contribuição previdenciária. Aguardando, né? Bom, nós vamos parar por aqui. Se gostar do vídeo, deixa o like, compartilhe. Não esqueça, ative as notificações. Muito obrigado, uma boa noite, até mais.